Olá, em bom português, volta e apresenta a solução proposta no fim do bloco anterior. O correto é o dia em que ele chegar, porque expressões que indicam tempo exigem a preposição em. Há palavras na língua portuguesa que a maneira de falar é única, mas por ter significados distintos, há uma maneira também distinta, diferente de escrever. Um exemplo é a diferença do verbo por para a preposição por. Ambas são pronunciadas da mesma maneira, mas por, como verbo, contém um acento circunflexo, enquanto que por preposição não contém acento. O verbo pôr pode ser usado na frase vou pôr o vaso aqui. Neste caso, há obrigação de colocar um acento diferencial, um circunflexo, para mostrar que a pronúncia é fechada. O som é fechado e é um verbo. E nesse ponto há uma diferenciação. Se fosse uma preposição, nós poderíamos lembrar que ele significa através de, por meio de, no lugar do por. Exemplo, a criança é respeitada por sua inteligência, ou seja, a criança é respeitada por causa da sua inteligência. Ou, ele se passa por boa pessoa. Neste caso é uma preposição e não leva acento. Outro verbo que devemos lembrar como se escreve é pôde e pode. O verbo pôde é o pretérito perfeito simples do verbo poder. É uma ação acontecida antes do ato de quem fala. Exemplo, ele pôde chegar antes da chuva. É um fato já acontecido, já ocorrido. Já a forma pode é o presente do indicativo do verbo poder. Se eu disser ele pode chegar antes da chuva, é uma situação presente ou talvez condicional, mas nunca passada. Se fosse passado, era ele pôde, com acento circunflexo. Como é o presente, é ele pode, sem acento. Não é incomum nós lermos palavras escritas de uma maneira incorreta, como é o caso de cortesia. Para facilitar a lembrança, basta falarmos que cortesia é escrito com S por causa de uma regra muitíssimo simples. Todo adjetivo relativo é escrito com S. E por que cortesia é um adjetivo relativo? Ele é adjetivo porque é uma qualidade. E ele é relativo porque ele tem uma referência à corte. Cortês também é referente à corte. Estar ali na realeza, participando da corte, do cume, da parte mais elevada, teoricamente a parte mais educada, quando somente no palácio havia essa questão educacional mais elevada. Por isso que cortesia, como um adjetivo relativo à corte, é escrito com S. Por hoje, em bom português, fica por aqui, agradecendo a você pela participação, pela companhia e prometendo que, com a ajuda de Deus, estaremos de volta amanhã às 10 horas e 45 minutos e às 19 horas e 45 minutos com programas diferentes nos quais discutiremos questões relacionadas à língua portuguesa. Escreva para nós, participe, ajude-nos a formatar o nosso próximo programa. O endereço eletrônico é programaembomportugues@gmail.com. Obrigado pela companhia.